O estudo desta noite terá a coordenação dos amigos Márcio Torres e também Sérgio Bebiano. Quem quiser fazer perguntas, basta levantar a mão que providenciaremos papel e caneta. Hoje nosso estudo é o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Para você que trouxe e acompanhar a leitura, a página é a 241, no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. No item 3, no início da página, prece, nosso estudo hoje é o item 4, ao finalzinho da página. Dai-nos o pão de cada dia. Dai-nos o alimento para a manutenção das forças do corpo, dai-nos também o alimento para o desenvolvimento do nosso espírito. O animal encontra seu alimento, mas o homem o deve à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criastes livre. Vós lhe dissestes: tirarás teu alimento da terra com o suor da tua fronte. Com isso, lhe fizestes do trabalho uma obrigação, a fim de que ele exercite a sua inteligência na procura dos meios de prover as suas necessidades e seu bem-estar, uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, permaneceria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Secundais o homem de boa vontade, que se confia a vós para o necessário, mas não aquele que se compraz na ociosidade e gostaria de tudo obter sem trabalho, nem aquele que procura o supérfluo. Capítulo 25. Quantos são os que sucumbem por suas próprias faltas, por sua incúria, sua imprevidência ou sua ambição, e por não quererem se contentar com o que lhe destes? Estes são os artífices de seu próprio infortúnio e não têm o direito de se lamentar, porque são punidos naquilo em que pecaram. Mas a estes mesmos não abandonais, porque sois infinitamente misericordioso. Vós lhes estendeis mão segura, desde que, como o filho pródigo, retornem sinceramente a vós. Capítulo 5, número 4. Antes de nos lamentarmos da nossa sorte, perguntemo-nos se ela não é obra nossa. A cada infelicidade que nos chegue, perguntemo-nos se não dependeu de nós evitá-la. Mas digamos também que Deus nos deu a inteligência para nos tirar do lamaçal e que depende de nós dela fazer uso. Uma vez que a lei do trabalho é a condição do homem na terra, dai-nos a coragem e a força para cumpri-la. Dai-nos também a prudência, a previdência e a moderação, a fim de não perder-lhe o fruto. Dai-nos, pois, Senhor, nosso pão de cada dia, quer dizer, os meios de adquirir, pelo trabalho, as coisas necessárias à vida, porque ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se o trabalho nos é impossível, nos confiamos à vossa divina providência. Se está em vossos desígnios nos experimentar pelas mais duras privações, malgrado os nossos esforços, nós as aceitaremos como uma justa expiação de faltas que tenhamos cometido nesta vida ou numa vida precedente. Porque sois justo, sabemos que não há penas imerecidas e que não punes jamais sem causa. Preservai-nos, ó meu Deus, de conceber a inveja contra aqueles que possuem o que não temos, nem mesmo contra aqueles que têm o supérfluo, quando nos falta o necessário. Perdoai-lhes se ouvidam a lei de caridade e de amor ao próximo que lhes ensinastes. Capítulo 16, número 8. Afastai também do nosso espírito o pensamento de negar a vossa justiça, vendo a prosperidade do mal e a infelicidade que oprime, por vezes, o homem de bem. Sabemos, agora, graças às nossas novas luzes que vos aprouve dar-nos,
que a vossa injustiça se cumpre sempre e não falta a ninguém, que a prosperidade material do mal é efêmera como a sua existência corporal, e que terá terríveis reveses, ao passo que a alegria reservada àquele que sofre com resignação será eterna. Capítulo 5, números 7, 9, 12 e 18. Para o esclarecimento da leitura de hoje, com a palavra Sérgio Bebiano. Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos e a todas. Maravilha, é um prazer e uma alegria muito grande receber cada um de vocês aqui nessa casa de estudos, nessa casa de amor, nessa casa de caridade, nessa casa de luz. Aqueles que estão vindo aqui à casa pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, é um prazer muito grande recebê-los. Aos queridos amigos que já sempre estão aqui conosco estudando, é sempre um prazer revê-los. Eu quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar também os nossos amigos internautas, que agora também estão sempre nos assistindo pelo nosso canal no YouTube, né, pelo nosso site. Esse estudo de hoje, os estudos aqui de perguntas e respostas e palestra pública são filmados, gravados, e nós temos recebido uma quantidade muito, mas muito grande mesmo, de mensagens dos nossos irmãos que estão aí nos mais longínquos locais aí, lugares aí, tanto no Brasil quanto fora do país, e que não têm às vezes a condição de estar ali numa casa espírita, ou mesmo também que querem aprimorar mais o seu conhecimento. Então eles estão assistindo e aprimorando cada vez mais os seus conhecimentos. Então a eles, os nossos amigos que nos assistem agora, também o nosso agradecimento e um beijo aí fraterno no coração de cada um. Bom, meus queridos, dia de quarta-feira aqui nesta casa abençoada, nós estudamos esse livro tão importante na nossa vida, o Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro maravilhoso que nos ensina, que nos dá o norte a ser seguido, qual o caminho que nós temos que realmente seguir. E esse livro aqui é um livro, meus queridos, que é um mapa seguro, um mapa certo, que vai nos ensinar realmente o caminho da felicidade eterna. Então, que bom que estão aqui hoje estudando e aprendendo cada vez mais esses conhecimentos dessa doutrina maravilhosa. Eu vou passar para o nosso companheiro, Márcio Torres, da qual aproveito para agradecer a presença de estar sempre conosco aqui, como voluntário nesta casa, nos estudos, nas palestras, para que possa fazer uma explanação do texto lido. E nós vamos então depois responder as perguntas de vocês. Vocês podem fazer as perguntas que quiserem dentro do tema lido, e os nossos voluntários vão levar aí papel e caneta para vocês. Nós já temos algumas perguntas que já foram nos entregues aqui, e vamos tentar responder a todas elas. No mais, desejo a todos um excelente estudo. Fique à vontade, Márcio. Muito obrigado mais uma vez aí pela presença de sempre. Eu que te agradeço. Eu que agradeço, Sérgio. Boa noite, pessoal. O meu boa noite foi melhor do que o seu, viu? Bom, dai-nos o pão nosso. A gente, quando pensa nessa passagem do Evangelho, para aqueles que são mais acomodados, né, acha que Deus é que vai prover o nosso alimento, né? Na verdade, Deus nos dá as condições para que nós possamos trabalhar. O texto ele é muito feliz na explicação espiritual sobre essa passagem, quando ele fala que nós vamos amassar o pão que comeremos, né? É bem claro a nossa responsabilidade sobre o nosso sustento, a nossa vida. Deus nos proporciona... Só um minutinho, por favor. Vai ter que ser editado. Bom, Deus nos proporciona as condições de sobrevivência, né? Ele nos fornece tudo o que é necessário. Aliás, se a gente for analisar o amor e a bondade divina, a gente vai concluir que tudo o que nós precisamos, Deus já nos deu, né? A doutrina é bem clara sobre esse foco no amor de Deus. Tudo o que nós necessitamos já nos pertence. Mas nós é quem temos que buscar. Já me pertence. Imagina eu pegar o Evangelho, colocar e falar para vocês assim: tudo o que vocês precisam para ser felizes está neste livro. Aí vocês põem o livro na beira da cama,
na hora de dormir, põe a mãozinha lá e fala assim: meu Deus, me faça feliz. Vai acordar feliz no outro dia por causa disso? Não vai. Né? Sem criticar nossos irmãos de outras religiões, a gente vê muito em algumas casas uma Bíblia muito grande, bonita, aberta na sala, na copa, não é assim? Crucifixos nas portas, como se aquilo fosse nos proteger de alguma forma. Né? A gente sabe que aquilo é um amuleto, é uma muleta, né? Não é nem amuleto, já chega a ser uma muleta psicológica para a pessoa ter o seu ponto de ligação de fé. Mas aquilo não protege. A Bíblia, ela não é um livro sagrado. Ela é um livro de papel, que se botar fogo ela queima. Se jogar na água ela dissolve. O sagrado é o conteúdo que ela traz. Mas ele só vai se tornar sagrado na minha vida se eu começar a vivenciar os ensinamentos que ele me traz. Porque senão são palavras escritas. Nós precisamos desvincular da responsabilidade que nós damos a Deus sobre as nossas vidas. Deus já nos deu a imortalidade. Deus já nos deu tudo o que eu preciso. Mas Ele também, como diz a lição, me deu o trabalho, que é a lei do progresso, é a lei da evolução. O trabalho é necessário para que a gente progrida, para que a gente aprenda, para que a gente não fique estacionário. Então, o trabalho é importante na nossa vida. Sem ele, nós não evoluiríamos. Então, o nosso sustento, esse pão nosso que Deus nos dá a cada dia, é as condições para que nós possamos cuidar de nós mesmos. Imagina, se eu virar amanhã e falar assim: não trabalho mais, porque eu tenho fé em Deus que eu não vou passar fome. Pode ser que algumas pessoas, como o Sérgio Bebiano, de vez em quando me mandem uma cesta básica, né? Uma pessoa caridosa, mas vai ser assim o resto da vida? Ou será que Deus vai materializar um prato de comida todo dia para mim? Não vai. Então nós temos que conscientizarmos da responsabilidade que nós temos sobre nós mesmos. E quando a gente entender que essa passagem, dai-nos o pão de cada dia, é nos dar condições para que eu exerça o meu trabalho, para que eu busque o meu pão de cada dia. Porque Deus me ama, Ele me quer bem. Mas Ele quer que eu progrida, Ele me espera de volta para Ele. Ele espera que eu retorne para Ele. Se eu ficar parado, estacionário, eu não vou. Quer dizer, ir eu vou, porque a gente evolui mesmo sem querer, não é? Pare e analisa. Hoje de manhã, quando levantamos da cama, seremos a mesma pessoa que vamos deitar hoje para dormir? Ninguém é. É impossível não evoluir. Nem que seja uma mínima informação diferente, nós vamos presenciar ou vivenciar no decorrer do dia. E isso já me faz um ser diferente de quando eu acordei. Olha como Deus é bom. Olha o tamanho do amor dele por nós. Então, mesmo que eu não queira, eu vou. Mas se eu fizer por onde, eu vou mais rápido. Eu chegarei mais adiante. E esse é o objetivo da vida. É construir em mim aquilo que eu vim fazer, que é virtudes e conhecimentos, para que eu possa ascender a divindade que eu sou. Ou alguém tem dúvida que não é divino? Alguém aqui não é filho de Deus? Todos nós somos filhos de Deus. Então todos nós trazemos em nós a divindade. Mas essa divindade tem que ser iluminada. E quem acende essa luz somos nós, com o esforço em que praticamos a vencer nossas más tendências, conforme nos aconselha a doutrina espírita. Não é assim? O verdadeiro espírita não é aquele que luta para vencer as suas más tendências? Então nós temos que fazer, quanto mais eu lutar contra os meus erros, as minhas mazelas, as minhas imperfeições, mais a minha luz se acende. Mais eu busco o meu sustento. Mais eu entendo que as diferenças que existem no mundo não foram escolhas de Deus.
foram escolhas individuais, porque somos donos do livre-arbítrio. Os únicos. Deus não interfere no livre-arbítrio. Ele é um presente dado, e se é dado, não é tomado. Deus jamais vai interferir no livre-arbítrio de um ser. Jamais. Tanto no mundo espiritual como no mundo físico. Deus jamais interfere. E se Ele não interfere, nada no universo interfere. Então eu sou o único ser no universo responsável por mim. Eu sou. Eu é que decido o que eu vou ser amanhã e o que eu serei a partir de agora. É decisão minha, é escolha minha, não é de Deus. E a imortalidade, com a reencarnação, nos traz a ideia de que nós já existíamos antes e vamos continuar existindo depois, que a minha vida como criatura de Deus não começou no útero da minha mãe e não vai acabar no túmulo. É uma só sequência, é uma só continuidade. E eu hoje sou o somatório de tudo o que eu vivenciei durante essas minhas incontáveis encarnações, no qual eu passei aqui nesse planeta. Eu sou o somatório de tudo que eu já aprendi. E o trabalho é que me trouxe até aqui. O que nos diferencia, então? As escolhas. As escolhas. O que faz um nascer em berço abastado, outro em berços empobrecidos? Escolhas. Necessidades de provas e expiações, por causa de enganos cometidos em outros tempos. Não é Deus que faz escolhas por nós. Porque se a gente for achar que foi Deus que quis que eu ficasse aqui neste momento dessa forma, ele se torna injusto. Ele é um Deus injusto. Porque se somos todos filhos amados desse Pai, por que tanta diferença? Por que tanta distinção entre suas criaturas? Aí nós nos vitimizamos. E quando nos tornamos vítimas de Deus, vítimas da sociedade, vítimas da família, a gente sofre. Porque o sofrimento é uma condição moral. Aí nós sofremos, lamentamos, choramos, desesperamos, nos deprimimos. Alguns menos equilibrados chegam ao suicídio, desistem da vida. Por quê? Porque se sente vítima. Mas a doutrina espírita traz à luz de que nós somos os construtores de nós mesmos. Os edificadores da minha vida e do meu amanhã. E a responsabilidade do meu sustento é minha, não de Deus. Coisas do plano material é quem está encarnado é que cuida. É quem está encarnado é que cuida. Deus não pode interferir. Porque se ele interferir, ele será injusto. Sempre tem um mais necessitado. Sempre vai ter um mais necessitado. E ele não pode fazer isso. Porque ele respeita o meu direito de livre-arbítrio. O meu direito de escolher, o meu direito de decidir por mim mesmo. As escolhas são minhas, não dele. Então busquemos o pão nosso pelo nosso suor. Entendendo que a minha vida sou eu quem cuida. E essa luz divina que eu sou eu quem acendo. Não é o Pai que vai acender por mim. Ele já me fez lâmpada. Quem aperta o interruptor sou eu. Sou eu. Vamos sair dessa condição de vítimas e vamos nos tornar construtores, edificadores. Vamos nos tornar os autores de nós mesmos, para que possamos evoluir mais rápido para o Pai. Muito bem, meus queridos. Essa passagem aqui que foi lida, realmente, ela nos traz a profundas reflexões.
e daria, na verdade, um seminário aqui, né? Nós temos aqui algumas perguntas, e uma que uma pessoa me entregou aqui logo antes que eu estava chegando, e a pessoa fala assim: primeiro, eu quero agradecer pelos estudos que o centro tem proporcionado para nós, e que muito tem me ajudado desde que aqui cheguei. Muito obrigado. Eu cheguei aqui muito ruim e com tratamentos e estudos melhorei muito já. Que bom, meus queridos, fico feliz. Ele faz a pergunta aqui, mas antes disso eu queria falar para essa pessoa o seguinte: que bom que você está gostando dos estudos, porque o estudo e o conhecimento, meus queridos, ele é de fundamental importância para todos nós, porque nos ensina exatamente o porquê de estarmos passando por essas situações todas que o Márcio colocou aqui, inclusive. Por que eu estou passando por tantas situações? Vem a doutrina espírita nos ensinar aqui o porquê de estarmos passando por essas questões difíceis, e nos ensina também a nos fortalecer, do porquê de estarmos passando por essas situações, e nos fortalecer para que possamos superar essas nossas dificuldades, esses nossos desafios, na verdade. E nos ensina também a mudar as nossas atitudes, as nossas ações, nos ensina a nos proteger, e com isso nós vamos então nos melhorando. Por isso a pessoa fala aqui que chegou aqui numa situação e está melhorando cada vez mais, porque você vai com conhecimento, você aplicando esse conhecimento no seu dia a dia, e vai melhorando. E vai melhorando também aqueles que estão à nossa volta, os nossos entes queridos, os nossos familiares. E quando nós mudamos as nossas atitudes, as pessoas que estão à nossa volta, elas também começam a mudar. Não da noite para o dia, mas gradativamente. E elas vão alterando, vão mudando através do seu próprio exemplo. E as coisas, com certeza, elas só vão encaminhando. Mas a pessoa fala assim, sobre o texto, eu não entendi bem. Quer dizer que as pessoas que têm muito dinheiro e muita coisa, mais do que o necessário até, vão sofrer muito quando desencarnar? Olha só. E tem uma outra pergunta que nos chega aqui, que é mais ou menos parecida, que aí eu vou emendar, porque eu já faço uma resposta só, e a pessoa fala assim também: se Deus dá condição a todos para buscar suas necessidades, como se explica a situação em que muitas pessoas se encontram sem as mínimas condições de ir atrás de suas necessidades, como, por exemplo, a pobreza e a miséria? Olha só. É claro que ter as coisas, e ter dinheiro, ter a riqueza, não é errado. Claro que não, jamais. Não seria justo, como o Márcio colocou, não seria justo se assim o fosse. Porque se a pessoa que tem muito dinheiro, então o fato dela ter ou nascido num berço de ouro, ou mesmo ela ter progredido graças ao seu esforço, ao suor do seu rosto, e ela vai ser penalizada depois que ela desencarnar? Então não, meus queridos, não haveria justiça se assim fosse. Não é assim que as coisas funcionam. Mas então, como a pergunta coloca aqui, então por que tem gente que não tem nada? E tem gente que sofre para danar? E sofre, não tem sequer, às vezes, o mínimo necessário para a sua própria sobrevivência ou daqueles entes queridos. E tem gente que não sofre absolutamente nada. Tem gente que tem muito mais do que precisa. Tem sobra. Até desperdiça comida, porque tem tanta coisa, né? E aí tem avião, tem iate, tem navio, tem helicóptero, tem aquele tanto de coisas, né? E tem outros que sequer têm a mínima condição, às vezes nem uma roupa para vestir. Não tem um pedaço de pão para comer. Por que essa disparidade? Seria porque Deus privilegia uns em detrimento de outros? Não, esse aqui vai sofrer. Esse aqui eu gostei mais dele, eu vou dar muito dinheiro para ele. Ah, eu gostei daquele outro ali, esse aqui vai ser rico. Não, esse não fui com a cara dele, esse aqui vai ser pobre. Será que é assim que funciona? É claro que não. É claro que não, meus queridos. Mas essa dúvida dessa pessoa também era a minha. Também era a minha, acredito que de muitas pessoas que ainda têm essa questão. Por que tem gente que sofre, que não tem sequer o mínimo necessário, e tem gente que tem demais? Qual que é o critério? E eu, antes de conhecer a doutrina espírita, meus queridos, eu era católico. E nada contra a religião católica, muito pelo contrário. Acho de extrema importância para a humanidade, que ajuda tantas pessoas, principalmente agora com esse novo Papa, né, o Papa Francisco aí, que acabou com o mais jeitado só. Eu estou apaixonado com esse Papa, mas ele é joia demais.
as tiradas que ele dá ali, eu falei, gente, esse cara tem tudo para ser um espírita, né? Mas, na verdade, ele é muito bacana, porque ele tem um coração de ouro. E tem que ser assim com todas as religiões. No futuro, aí eu vou fazer um parênteses aqui, no futuro, Leon Denis nos ensina isso. Por templo, nós vamos ter o universo, e por religião, nós vamos ter uma religião só. Sabe qual que vai ser? Religião do amor. Não vai ser espiritismo, vai ser nada. Porque Jesus veio nos ensinar, foi essa religião. O que ele ensinou para nós? Amor. Amai-vos uns aos outros. Olha para você ver. Ele não falou assim, você tem que ser espírita, até que não existia, né? Você tem que ser católico, também não existia. Não existia, né? Ele ensinou a religião do amor. Mas eu tinha isso em mim. Eu falei assim, gente, mas por que tem tanta gente que sofre? E aí eu ia na missa. Eu era um frequentador assíduo da igreja. Eu ajudava lá, né? Eu ajudava o padre, na época o padre José. Eu ajudava muito ele. E eu assistia as homilias do padre ali. Terminava a missa, eu ficava, gente, mas não pode ser desse jeito. E eu ia para casa angustiado. Eu disse, gente, mas não pode ser desse jeito. E eu estudava a Bíblia, eu gosto muito de estudar. Adoro ler. E aí eu chegava depois na missa de novo, aí ele falava, gente, mas não pode, isso não está justo. Isso não tem lógica. E aí um dia eu fui conversar com ele. Senhor, padre, eu estou precisando de conversar com o senhor, estou precisando de fazer 2 perguntas para o senhor. E ele gostava muito de mim, porque eu ajudava muito na igreja, eu contribuía lá também, né? Eu era muito ativo na igreja. Aí ele falou assim, não, vamos lá na sacristia para você conversar comigo. Eu falei, vamos. Não, mas é só 2 perguntas, padre. Eu disse, o que é, Sérgio? Ele me chamava de Serginho. Eu já sou meio magrinho, mas era mais miudinho ainda, né? Assim, o que foi, Serginho? Aí eu falei assim, padre, o senhor, padre José, o senhor acha que Deus é bom ou o senhor acha que Deus é ruim? Aí ele regalou o olho para mim, o que é isso? Você está ficando doido? Né? É claro que Deus é bom. Pois é, padre, o senhor acha que Deus é justo ou o senhor acha que Deus é injusto? Aí ele ficou bravo comigo, porque ele era muito bravo, sabe? Ele era bravo, o padre era bravo. Ele ficou bravo, como é que você fala uma coisa dessa dentro da sacristia? Isso é pecado, você vai ter que confessar, você vai ter que agora rezar não sei quantos Pai Nosso, tantas Ave Maria, né? Disse, não, padre, deixa eu te explicar por que eu estou fazendo essa pergunta. Olha só. Se Deus é bom e se Deus é justo, por que tem tanta miséria na terra? Por que tem tanta gente pobre, miserável, pessoas que não têm sequer o que comer, pessoas que moram debaixo de pontes, de viaduto, que ali passam fome? Por que tem ali pessoas, crianças desamparadas, crianças sem pai? Por que criança fica doente? Por que criança morre? Por que criança já nasce morta se não tem pecado, o senhor fala aqui? Por que tem gente que não tem sequer o que comer e tem pessoas que vivem em mansões, que tem de tudo, aquele monte de comida e joga comida até fora porque não dá conta de comer tudo? Qual que é o critério disso aí? Eu conheço pessoas, padre, que têm um coração de ouro, que ajuda todo mundo, mas tem uma quantidade de doença, uma doençada danada, nossa, mas que vive uma vida muito difícil. E eu conheço gente ruim, igual cobra, que tem uma saúde de ferro. Por que isso? Por que dentro de uma mesma família você tem 2 filhos, filho do mesmo pai, filho da mesma mãe? Um é surdo, um é cego, deficiente mental, aleijado, tudo. E o outro é saudável. Qual que é o critério? Aí ele falou assim, isso é os desígnios de Deus. Então Deus não é justo, não, hein? Por que o Márcio é bonito? Não, mentira, viu? Mas, né? Bonito, rico, poderoso. E eu, Sérgio, sou deficiente, pobre, miserável. Por que não é o Márcio que é aqui, que não é o pobre, miserável, lá, esfarrapado, e eu não sou rico, bonito, poderoso? Qual que é o critério? E o padre não sabia explicar. E eu falei assim, e tem outra coisa, padre. O senhor falou aqui, nas missas aqui anteriores, nas homilias, que se a gente for pessoa boa, se a gente ajudar as pessoas, a gente vai para o céu, não é? Mas se a gente for ruim, a gente vai para o inferno. É isso mesmo, meu filho. Pois é. Mas eu conheço, padre, gente boa, gente assim maravilhosa, gente que realmente se precisa, mas não tem nem para si. Mas se necessário for, tira da boca para dar para o outro. Se está comendo um pão ali, está com fome, mas o outro está com fome, ele fica sem comer e dá para o outro. E sofre.
Ele vai para o céu também, não vai? Esse vai para o céu, não vai? Vai para o céu. Pois é, padre, mas eu conheço gente rica. Não é milionária, não, é bilionária. Porque eu na minha profissão, eu trabalho, eu tenho clientes na minha empresa que são pessoas que têm muito dinheiro. Eu trabalho para grandes empresas, para grandes corporações. São pessoas que têm muito dinheiro. Mas eu trabalho para algumas dessas pessoas, padre, que são pessoas de um coração de ouro também. Ela ajuda um monte de gente, ela mantém creche, mantém hospital, mantém asilo, ajuda os pobres, constrói casa para os pobres, faz de tudo para ajudar as pessoas. Esse caboclo vai para o céu também, não vai não? Vai. Então qual que é o critério? Um sofre para caramba e vai para o céu. O outro não sofre nada, tem de tudo e vai para o céu também. Mesmo lugar. Se a gente só tem uma vida, como o senhor fala, qual que é o critério disso aí? E aí eu falo, não, é os desígnios de Deus, mas tem uma coisa, sabe, Serginho? Nós estamos pagando aqui os nossos pecados aqui da nossa criação. Ah, padre, foi bom o senhor ter tocado nesse assunto. Eu também quero fazer uma pergunta para o senhor. Esse dia, gente, eu estava com a macaca, viu? E eu fiquei até com remorso depois, você acredita? Porque eu fui perguntando tanta coisa e o caboclo não tinha resposta para mim. Assim, pois é, padre. O senhor está falando que nós estamos pagando aqui o pecado na nossa criação, quando fomos criados de Adão e Eva. Mas lá na Gênesis está escrito que a terra foi criada há 6.000 anos atrás. Mas a ciência não me fala que a terra tem 4,5 bilhões de anos. Mas tudo bem, vamos largar essa parte para lá. Vamos ficar aqui na outra parte. Está falando lá que Deus pegou e criou Adão feito do barro. Ele deu o sopro do ânus à alma e ele criou a sua imagem em perfeição. Não é isso? E da sua costela ele criou Eva. Mas antes de Eva, lá no Torá tem também, que tinha uma outra mulher, que não deu certo com Adão, porque não veio de Adão. Mas tudo bem, vamos largar essa parte para lá, vamos ficar só na Bíblia católica. Aí tinha Adão e Eva. E aí Eva, então, induziu Adão a comer o fruto proibido do conhecimento. Então quer dizer que Deus também não queria que a gente tivesse conhecimento. Mas aí então foram expulsos do paraíso, do jardim do Éden, vieram para a terra. Chegou aqui, Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel, não é? Caim matou Abel, pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo. Aí ficou Adão, Eva e Caim. E Deus fez então uma marca em Caim, para que os outros não o perseguissem. Que outros? Não eram só os 3. E depois também teve mais um filho, chamado Sete. Aí ficou Adão, Eva, Caim e Sete. Aí, padre, eu te pergunto, de onde que vem 7,5 bilhões de pessoas hoje? Se só tinha Eva. Diz lá depois que teve outros filhos, outras filhas. E diz que Sete casou com a sua sobrinha. Mas como assim? Porque aí tinha outra irmã. E aí ficou assim, a mãe transava com o filho transava com a irmã, com o irmão com o irmão, isso não é incesto? Como é que essa bagunça toda aí? E aí tem outra coisa também. Eu sou contador, sabe, padre? E também sou programador. Eu tenho uma empresa, além de contabilidade, de software, de programação, de tributação e tudo mais. Eu tenho lá os meus desenvolvedores. E eu fiz um programa para calcular. Não dá tempo. 6.000 anos. A mulher, para dar cria, tem que ter pelo menos 11, 12 anos de idade. 9 meses para nascer. Faz as contas. Não chega nem perto. Mesmo que tivesse ali a relação entre eles mesmo lá, o que seria complicado. Primeiro, de onde que vem a raça negra? A raça amarela? Os orientais? E se você colocar lá 9 meses para nascer e tudo, não chega nem perto em 7,5 bilhões de pessoas. E tem outra coisa, lá também fala assim que depois Caim abandonou a família e foi para outra cidade. Que outra cidade? E aí conheceu uma mulher. E aí deu-lhe também, e teve uma grande família, inclusive o seu primeiro filho chamado Enoque, que era bisavô de Noé. E por falar em Noé, não veio o dilúvio? E não matou todo mundo? E não ficou só o Noé, a mulher de Noé, a nora de Noé, os 2 filhos de Noé e a criança? E aí? E de onde que vem 7,5 bilhões de pessoas? E aí eu fui embora, porque o pai já estava quase tendo um ataque cardíaco, né? E eu falei assim, meu Deus do céu. E não tinha respostas. E aí fui conversar com o pastor. E aí fiz as mesmas perguntas para o pastor. Eu queria respostas, eu sou muito cético. Para mim tem que ter lógica, tem que ter ali uma coisa racional, tem que ter prova. Eu sou muito mais do que São Tomé.
Esse negócio de, porque é assim, não. É assim, não. Por que que é assim? Onde que está a prova? Me prova que é assim. Aí é que está o negócio. E aí fui perguntar para o pastor. Fiz as mesmas perguntas. Eu falei assim, nós estamos pagando os nossos pecados até a nossa 4ª geração. Eu falei, não. Não acredito nesse seu Deus, não. Eu estou pagando o pecado do meu bisavô? Eu nem conheci o velho, né? Pelo amor de Deus. Se o velho faz uma merda danada lá atrás e eu vou pagar? Quer dizer, ele erra e eu que pago? O pato? Como assim? Que Deus é esse? Nem a justiça humana, que é falível, é assim? Quer dizer que meu pai mata uma pessoa e vão prender eu? Eu mato uma pessoa e vão prender meu filho? Não está certo isso, não? Aí eu fui encontrar respostas sensatas, racionais, lógicas, filosóficas e principalmente científicas na doutrina espírita, que vem nos ensinar a lei de causa e efeito, que vem nos ensinar então aqui através da reencarnação, provando cientificamente a reencarnação também, tá certo? Com o nome até de palingenesia, que realmente nós somos responsáveis pelos nossos atos. E aí a gente vai ver por que que a gente está passando por tanta mazela. Por que que nós estamos passando por tanta pobreza, por tantas doenças, enquanto tem gente aí que não está passando por nada? Aí nós vamos ver uma carta de Paulo, o apóstolo, quando ele escreveu a carta aos Gálatas, lá no capítulo 6, versículo 7, e ele fala assim, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Olha só, a gente colhe o que a gente planta. Aí Jesus, há 2000 anos atrás, falou assim, a cada um de acordo com as suas obras. Olha só, a cada um de acordo com as suas obras. Aí vem a ciência, na 3ª lei de Newton, e fala assim, lei de ação e reação. E aí vem a doutrina ratificando isso tudo, fala assim, lei de causa e efeito. Olha só. Então, meus queridos, você está colhendo espinhos agora? Veja o que você plantou lá atrás. Espinho. Não tem jeito de você colher hoje uma coisa se você plantou outra coisa. Se você plantar tomate, você vai colher abóbora, não, é? Plantou espinhos, vai colher espinhos. Ah, eu quero colher flores. Então plante flores. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Você colhe o que você planta. Então não é Deus que está te punindo. Não é Jesus que está apontando dedo para você. Não é o nosso Espírito Protetor, nosso anjo da guarda, que está fazendo a gente pagar os nossos pecados, não. Somos nós mesmos. E isso é justiça. Eu estou colhendo hoje o que eu plantei no passado e também nesta. Às vezes a pessoa, estou colhendo o que eu plantei na vida passada. Não. Está colhendo o que está plantando nessa também. Então vamos plantar bem, para que possamos colher bem já nesta e na próxima. Esse é o nosso norte. Essa é que é a questão. E não é errado, meus queridos, aqui, ter as coisas. Desde que, obviamente, sejam conquistadas ali com honestidade. A questão é essa, como que elas estão sendo conquistadas? Se é de forma honesta, sem problema nenhum. Agora, o que você faz com tanta coisa? Aí também tem isso. Ah, não, eu trabalho para ganhar mais coisa, mais coisa, mais coisa, mais coisa. Aí eu sou avarento. Tem gente que não usa nem para si. Ele guarda tanto, eu conheço, infelizmente, com muita tristeza no coração, eu falo, pessoas assim. E ele tem demais. Passa vontade das coisas. Mas não compra nem para si. Ah, não, tem que guardar. Economizar, né? Vontade de chupar um sorvete, mas nem. E tem muito, mas não é pouco, não, é muito. Muito, muito, muito. Pessoas que têm muito dinheiro, mas não usam nem para si. Avaro. Como não, nem para si e nem para os outros. E tem outros que só usam exclusivamente para si. E não pensam ali no próximo. Então você é avarento ou você é caridoso? Como é que é a sua vida? E aí nós temos que refletir sobre isso, meus queridos. Tem uma passagem muito interessante de Alexandre o Grande. Diz que é de Alexandre o Grande. Mas o que importa é o fundo moral desse ensinamento. Ele chamou, na época, todos os seus generais e falou para eles assim, olha, eu vou deixar aqui uma ordem expressa para vocês.
para o dia da minha morte, quando eu morrer, eu quero ser colocado no caixão. Mas eu quero que as minhas mãos estejam do lado de fora do caixão, que elas fiquem balançando ao vento. E eu quero que todos os meus tesouros sejam espalhados durante o caminho até aonde eu serei enterrado. E eu quero que o meu caixão seja carregado apenas pelos meus médicos. Os generais acharam muito inusitado aquele pedido, mas ele era o general, né? Ele era o grande. Tá certo? Mas aí você, mas por que você quer que seja dessa forma? Primeiro, porque as mãos de fora do caixão? Para mostrar que quando a gente vem e nasce, a gente vem sem nada. E quando a gente volta de mãos abanando também, sem nada. E eu quero que o meu tesouro seja espalhado, porque nós vamos caminhar sobre ele e eu não vou levar nada comigo. E quero que os médicos carreguem meu caixão para eles entenderem que eles não são deuses. E que não têm o poder ali de curar a morte. Olha só. E aí, a gente realmente, meus queridos, não leva absolutamente nada dessa vida. Então, vamos usufruir sim, de tudo que a gente puder aqui, mas com parcimônia, com bom senso. A prova da riqueza é uma das provas mais difíceis que nós temos aqui no plano físico, quando da reencarnação. Às vezes, a pessoa vem, nasce num berço de ouro, é rica, poderosa, e aí fale. Porque quanto mais tem, mais quer. E só quer para si. E não ajuda ninguém, e não faz uma caridade, e ali quer surrupiar mais ainda, e pisa no pescoço do outro para poder conseguir ali tudo que a outra pessoa tem às vezes. E aí desencarna, chega no plano espiritual, sofrimento. Choro e ranger de dentes, é ali que ela vai ter. E aí começa aquele sofrimento, aí pede a misericórdia divina, pelo amor de Deus, me dê uma nova oportunidade, eu quero reencarnar de novo, mas eu quero vir agora pobre. Porque esse negócio de vir rico só dá tristeza. Deus me livre, a gente não aguenta essa tal dessa prova da riqueza. Eu quero vir pobre, mas eu quero vir pobre, mas pobre mesmo. E não é só pobre não, eu quero vir cheio de problema. Eu quero vir deficiente, eu quero vir aqui sem uma perna, eu quero vir sem braço, eu quero vir cego, eu quero vir surdo. E vai pedindo aquele monte de prova cada vez mais difícil. A espiritualidade sábia fala assim, meu irmão, vamos fazer o seguinte. Não, isso é muito difícil para você. Vão devagarinho. Não, eu tenho que resgatar tudo de uma vez. Eu tenho que aproveitar a oportunidade. Não, vamos fazer o seguinte. Você vai nascer pobre, tá beleza, vamos atender isso aí. Mas esse monte de doença, vamos fazer assim. Você vai nascer aqui, zarolho. Tá bom, só zarolho. Você vai nascer com os olhos tortos assim, tá bom. O resto tá tudo beleza. Aí ele vem, contrariado, porque ele queria mais coisas. Ele queria mais ali para poder espiar mais, para poder vencer as suas iniquidades, os seus defeitos. Aí nasce pobre, miserável, zarolho. Aí chega aqui, vida miserável, tá vendo? Tanta gente que tem tanta coisa, e eu nessa pobreza, e ainda nasci zarolho. Aí pra você ver. Aí pra você ver. E aí reclama, e blasfema contra Deus. E já pensou se nascesse daquele outro jeito que ele queria, então? Então, meus queridos, como o Márcio falou, e falou muito bem, nós pedimos para passar por essa situação. Não raro imploramos. Muitas vezes participamos do nosso processo reencarnatório. Vejam lá em Missionários da Luz, no livro do nosso querido e saudoso, psicografado pelo Chico Xavier, e também ditado por André Luiz. Vocês vão ver a reencarnação lá de Segismundo. Então, meus queridos, que possamos ter sim, lutar pelas coisas, mas vamos usar com parcimônia. Muitas vezes as pessoas muito ricas, apegadas às coisas, sofrem. E sofrem muito. Às vezes depois de passar a vida toda ali acumulando riquezas, quando desencarna, eu vou dizer para vocês, meus queridos, com muita propriedade isso. Porque uma das atividades que eu faço nessa casa é trabalhar na área mediúnica. Ali como dirigente da reunião mediúnica, e eu converso com os espíritos, como estou conversando com vocês aqui agora. E às vezes a gente ali acolhe aqueles espíritos que são trazidos à nossa reunião, a esta casa, pela misericórdia divina,
E eles chegam e falam, chorando, às vezes, não, você não está entendendo, eu não posso morrer agora. Agora que eu ia aproveitar a vida, eu tinha tanta coisa, tanto dinheiro, eu trabalhei duro. E aquele dinheiro lá é meu. Aquele dinheiro é meu. E está lá aqueles abutres em cima do meu dinheiro, os herdeiros. Está lá aquele dinheiro. Eu não roubei não, viu? Eu trabalhei honestamente. Claro, eu concordo. Eu não duvido de você não, meu irmão. Pois é, eu não posso morrer agora. E está lá resignado com a morte do corpo físico. Me volta para o meu corpo, eu preciso do meu corpo. Outros que já sabem da sua situação, não, eu não vou largar minha casa não vou largar meu dinheiro não, eu quero meu dinheiro de volta. Outros querem comprar o corpo de volta. São inúmeras situações que a gente conversa com esses espíritos nas nossas reuniões, meus queridos. Mas o sofrimento, ele é muito grande. Então vamos agradecer pelo que nós temos e vamos correr atrás do que nós não temos. Mas não viver em função somente disso. É isso que a gente tem que ter, meus queridos. Porque o verdadeiro tesouro é o espiritual. Estamos no plano físico, precisamos aqui do biometal. E não é errado ter as coisas. Mas não podemos viver apenas em função de ter essas coisas. Só isso. Dinheiro, 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 mais coisas, vai ser só para mim, só para mim. Não. Que saiba também usufruir de forma ali com bastante racionalidade, com bastante bom senso. Vamos refletir sobre isso. Márcio. Bom, chegou uma pergunta aqui muito boa e interessante. Ela fala assim, por que só o plano espiritual não é suficiente para viver e melhorar o que erramos? Se lá nós podemos ter plena consciência de nossos erros e aqui não. Muito boa pergunta. Bom, primeira coisa que nós temos que entender. Deus não povoou o universo num estralar de dedos. Ele não criou todos os espíritos de uma só vez. Ele ainda cria espíritos. Base a nossa idade de criação relacionada à idade de criação do Cristo, nosso irmão maior. Jesus é trilhões de anos mais antigo do que nós. Por isso é que ele chegou ao ponto evolutivo de ser hoje o nosso governador planetário, o nosso Cristo, né? Nosso mestre. Nossa idade espiritual aqui no planeta Terra, baseado nas ciências humanas, que já tem aí um fóssil humano de 3.200.000 anos de idade, bem mais antigo do que Adão e Eva, né? Diga-se de passagem, só 3.194.000 anos mais velho que Adão e Eva. Nossa idade média planetária está em torno de 4,5 milhões de anos, que nós estamos aí caminhando por esse planeta. Nós, todos. Né? Tá? Desde a época descemos das árvores até hoje, nós estamos aí caminhando até chegar hoje aqui. Bom, mas o que é isso na imortalidade? Né? Nós, para Deus, somos crianças, começando a aprender a andar sozinhos agora. Diz a doutrina espírita que se a gente for criar uma escala evolutiva entre os planetas, nós estamos no 2º ano letivo. Nós saímos do primitivo e estamos no provas e expiações. 2º ano. Olha a qualidade de espíritos que somos. Então, para espíritos delinquentes, espíritos jovens, rebeldes, Deus cria escolas para que esses espíritos possam estar ali matriculados para aprimorar-se. Por quê? Porque no mundo material existe a lei de afinidade e atração. O que ela faz? Ela me leva para junto dos meus iguais. Quem determina onde eu vou estar no mundo espiritual é a minha condição moral e intelectual. É a minha evolução. É onde eu estarei sintonizado, é que eu estarei lá. Lembra Jesus quando falava assim, a casa de meu pai há muitas moradas? Olha, a casa é singular, é uma só, que é o universo. E as moradas? São os planos evolutivos que nós, seres divinos, co-criadores do universo, criamos. E quanto mais evoluído o ser mais evoluído é o plano onde ele está. Quanto menos evoluído o ser menos bonito, menos gostoso é. Então o que Deus faz? Tira-nos daquelas condições inferiores, por causa da nossa ignorância, do mau uso do nosso livre-arbítrio, e nos coloca numa escola. E a escola que ele nos matriculou nesse momento chama-se Planeta Terra. É uma escola. E para estar matriculado na escola é necessário um uniforme, que é o corpo físico. Eu não sou o corpo. Eu sou um espírito imortal usando um corpo.
porque eu estou matriculado temporariamente nessa escola. Aqui nós temos a oportunidade de estarmos misturados. Essa é a grande vantagem de estar aqui. Porque eu convivo com pessoas fáceis, difíceis, dóceis, agressivas, pacíficas, rebeldes, inteligentes, com dificuldade. Não é assim? Nós convivemos com seres de toda a natureza. E esse relacionar, que vem de relar, para aparar a aresta, me tornar liso, me tornar puro, é aqui. É aqui que eu faço. Porque lá eu vou estar junto dos meus iguais. Imagina se eu e o Sérgio somos igualzinho. Gostamos, pensamos e fazemos tudo igualzinho, sem uma diferença. O que eu ia aprender com ele a não ser que é muito chato ficar junto? Não é verdade? É assim no mundo espiritual. Então, Deus me coloca nessas escolas para que o relacionamento, a convivência e as diferenças me façam aprender e eu me construir mais rápidos, para que eu possa ir para mundos felizes. Aí muita gente pode pensar assim, mas lá no mundo feliz também não é todo mundo igual? É, todo mundo igual em termos de querer bem, de gostar, de querer fazer a caridade, o amor, de querer trabalhar para o Cristo, trabalhar para Deus, estar em harmonia com as leis que Deus criou. Então é totalmente diferente do que eu estar em planos inferiores, passando perrengue. Está explicado? Eu rapidinho, vou só responder mais uma aqui, Sérgio, depois te passo essa. Pergunta assim, eu tive um acidente com traumatismo, levando a crer que estamos resgatando, eu pedi para passar por isso? Olha, ninguém vem para sofrer. Ninguém vem para sofrer. Todos nós viemos na condição de sermos construtores. Ayrton Senna pediu para bater na curva? Não, mas ele se colocou no risco. Pega um carro a 300 km por hora e tenta fazer uma curva fechada. Não é? Qual foi a minha escolha naquele momento? Será que a minha escolha de entrar, não sei qual foi o tipo de acidente, de entrar, vamos supor, num carro, e eu permitir que estava em alta velocidade, fazendo coisas que talvez não deveria, será que eu pedi ou eu corri o risco? Livre-arbítrio. Olha o livre-arbítrio atuando. Não é? Nem tudo que a gente passa aqui é oriundo das escolhas, dos erros passados. Muitas coisas é coisa da recente. É escolha de agora. É escolha de agora. O livre-arbítrio, ele sempre existiu. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Hoje eu colho muitas das coisas que eu plantei lá atrás que não eram boas. Mas eu também faço as escolhas erradas agora. E nem sempre vai ficar para depois, não. Pode acontecer hoje ainda. Então é isso que a gente tem consciência. Agora, se você sofreu um traumatismo, alguma coisa, pode ter certeza que de graça também não foi. Alguma coisinha existe um resgate aí. Talvez aprender a paciência, o amor, a benevolência, a caridade, o perdão, a aceitação, as limitações, que pode te fazer refletir sobre si mesmo e se construir um ser melhor. Porque tudo o que nos acontece, acontece só no corpo físico. Eu, o ser espiritual, continuo intacto. Tá ok? Vai lá, Sérgio. Muito bem, meus queridos. Esses instantes finais do nosso estudo, tem uma pergunta aqui muito interessante, que a pessoa fala assim, sem a sorte de se ter um contato direto ou prova visual, auditiva dos espíritos, como ter a certeza da pluralidade das existências? Eu estou achando ótima essa pergunta, porque eu estou me voltando, eu lá atrás, eu era assim também, né? E isso é bom. Nós temos que questionar. Nós temos que ser questionadores, meus queridos. Não se pode simplesmente, porque uma pessoa está falando, e ser daquele jeito, não. Tem que buscar mais conhecimento. Quando também eu comecei na doutrina espírita, depois que eu passei por todas aquelas histórias que eu contei para vocês agora há pouco, e aí fui levado a um centro espírita, pela primeira vez da minha vida, na Fraternidade Espírita Irmão Glacos, lá em Belo Horizonte, ali no bairro Padre Eustáquio, perto da PUC ali. E aí, eu achava que espiritismo era fazer trabalho, era aquelas coisas, então eu morria de medo desse negócio, né?
Falar espiritismo comigo, Deus me livre, essas coisas, esses caras mexem com essas coisas. Porque eu tive uma experiência espiritualista quando na adolescência. Minha tia me levou em Belo Horizonte, numa época, apesar de sempre morar aqui em Divinópolis, eu estava lá, e ela me levou num lugar lá que era um terreiro lá, e o bicho estava pegando lá, né? E o pau comendo mesmo, e baixando espírito de tudo quanto é jeito, e fumo, e tambor, e cachaça. Eu falei assim, Deus me livre desse lugar aqui, ué. E eu passei um mal danado lá, eu vou voltar para a minha igrejinha católica lá, que é bom, lá você senta, joelho, levanta, pega a hóstia, e ó, vai embora para casa e acabou o problema. Então eu achava que isso era espiritismo, né? Era doutrina espírita. E ainda tem muita gente que confunde, mesmo agora com a facilidade da internet, enfim. E aí quando me levaram nesse lugar, através de um amigo meu, que era diretor de uma grande empresa, que era meu cliente na época, eu estava lá em Belo Horizonte, eu ficava lá 3 dias por semana, trabalhando. E ele me chamava para ir lá. E eu não vou alongar na história, aqui por causa do nosso tempo é muito curto, mas então quando eu comecei a assistir a palestra, e o caboclo falava aqueles negócios, eu falei, gente, mas esse negócio está muito esquisito. E aí eu falei assim, quem é que pode conversar comigo aqui? Aí eu falei, fulano de tal. E eu me lembro, Dona Mariana, gracinha, essa senhora que eu devo tanto a ela. Mas eu fui um cara pelinha, viu? Um cara chato. Porque aí eu chegava e eu enchia ela de perguntas. E ela falava assim, meu filho, você está querendo essas questões, né? Leia esse livro assim, assim, assado. Aí eu fui lá na livraria e comprei o livro, na hora. E fui pro hotel. Não dormi não, li o livro na noite inteira. Li o livro tudo, rabisquei ele tudo. Coloquei debaixo do braço, no dia eu estava falando de novo. Então, mas eu quero conversar com a senhora de novo. Né? E esse negócio aqui, espírito come, espírito veste, eu fico aqui no meio de nós. Como assim? Aí a Dona Mariana viu o meu perfil. O perfil eu queria respostas. Eu não queria saber de religião. Eu queria respostas científicas. E ela falou assim, lê esse livro aqui. Aí eu ia lá, comprava o livro, ia pro hotel, lia tudo, rabiscava ele tudo de novo. Voltava no dia, e esse negócio aqui? E foi assim. Mas durante muito tempo. E eu devorava os livros. E ela foi me dando aqueles livros científicos. E aí vem, meus queridos, respondendo a pergunta do nosso amigo, da nossa amiga aqui. Estudar. Estudar, estudar, estudar. Devorar livros. Livros científicos. A doutrina espírita vem nos provar, cientificamente falando, olha só. Cientificamente falando, a existência dos espíritos. Que eles estão à nossa volta e a influência que eles exercem na nossa vida. Eu não estou falando com vocês aqui de religião. Eu estou falando com vocês de ciência. De ciência. A ciência prova que aqui existe ar. Alguém está vendo o ar? Aonde que está o ar? Não estou vendo, mas ele está aqui. Você até sente, ó, se fizer assim. Eu não acredito na lei da gravidade, então pula daqui do prédio aqui. Vai esborrachar no chão. Está aqui. Os espíritos existem, a ciência prova. E a ciência vem provando, cientificamente falando, a reencarnação também. Cientistas renomados, mundialmente reconhecidos, ganhadores de prêmio Nobel, provam, cientificamente falando, todo esse processo. E cada vez mais cientistas estão estudando, tanto na área, inclusive, da própria medicina também. Médicos famosos que estão aí estudando, que inclusive vão fazer palestras para nós aqui no CETESP, aqui mês que vem. Então, meus queridos, a doutrina espírita ela tem um tríplice aspecto. Ela é religião também. Mas uma religião sem dogma. Você vai chegar numa casa espírita séria, você não vai ver nenhum ritual, nenhum dogma ali religioso. Ela é uma ligação a Deus, a Jesus. Ela também tem a sua parte filosófica, de filosofia de vida, e tem a sua parte científica. Então ela tem um tríplice aspecto. Ela é religião, filosofia e ciência. Olha só, religião e ciência andando de mãos dadas. Fé raciocinada. Então, estudem. Estudem como eu fiz. Estudem, estudem, estudem. Vocês vão encontrar respostas ali sensatas, racionais, filosóficas, religiosas, mas principalmente científicas, nas obras básicas e em tantas outras obras subsidiárias da doutrina espírita. Então é através do estudo de autores renomados, mundialmente reconhecidos, não espíritas, olha só, não espíritas, cientistas, vêm provar a existência dos espíritos. E aí, contra prova, não tem argumento, né? Contra fato, não tem argumento. E aí, a gente que, eu particularmente, depois, estudando bastante, fui aprimorando cada vez mais meus conhecimentos, adentrando ao movimento espírita, mais ainda, e tenho essa grata satisfação de trabalhar na área mediúnica e tudo, conversando com os espíritos, conversando com a minha vovozinha, uma gostosura do mundo, e aí fica muito mais gostoso, assim, da gente levar a nossa vida. Infelizmente, o nosso tempo já se esgotou,
Mas eu quero aqui agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, dos nossos queridos amigos internautas também. Desejar um excelente retorno a todos os nossos lares e que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Muita paz a todos, meus queridos.